Glória a Jesus. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Você pode se assentar. Para alguns, um culto como esse, passagem do ano, pode soar meio supersticioso. Para nós, envolve o entendimento de princípios. Queremos terminar sempre diante do Senhor, olhando para trás, dizendo até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos começar já dando as primícias, os primeiros segundos, minutos do ano na presença do Senhor, consagrando a Ele, né? Então, eu diria, né, que de fato para nós não é uma reunião qualquer, mas ela tem muito mais um caráter profético, né, do que supersticioso. Se alguém nunca te explicou, fica aí a dica. E nós vamos ter uma dinâmica diferente de reunião. Eu quero trazer uma palavra breve, mas que eu creio que além de vir do céu, do Senhor para nós, ela pode nos ajudar muito no próximo ano, né? Não sei como está sua lista de resoluções. Diz que ainda na maioria das listas está lá nas cabeças, sair do vermelho e emagrecer, né, da maioria. Mas para nós, somos o povo de Deus, além disso, com certeza sempre está aquela decisão, né, de buscar o Senhor de uma forma ainda mais dedicada, de crescer espiritualmente, de fazer o que é certo, né, o que é correto aos olhos do Senhor. Eu sinto de Deus de compartilhar algo nessa direção. Eu quero ler com vocês. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Provérbios, capítulo 16, dos versos 1 até o 3, que diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor, e tudo o que você tem planejado se realizará. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e uma espécie de trilho, né, para o que eu vou denominar aqui e dar como tema essa mensagem: avalie as suas motivações. Né? Basicamente, o texto ele fala dos planos do coração, no verso 1, dizendo que o coração do homem pode fazer planos, né, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nem sempre o que planejamos é o melhor, né? Não necessariamente por termos a consciência de fazer algo errado, mas às vezes por não conhecermos aquilo que Deus conhece. Quando Ló e Abraão, por exemplo, dividem a sociedade, vão se separar, me admira a fé e a segurança de Abraão. Diz para ele: escolhe o que você quiser, o que sobrar é meu. Basicamente, ele está dizendo: Deus vai me fazer prosperar em qualquer lugar, em qualquer terreno, eu não dependo disso. O Ló, aproveitando a oportunidade, escolhe as campinas bem regadas. Ele só não tinha informação privilegiada, que em pouco tempo Deus ia destruir aquilo tudo, né? Então, muitas vezes, a nossa capacidade de análise, de avaliação, de escolhas, né, ela sempre refletirá a nossa limitação. E por mais que a gente tenha a liberdade de fazer planos, a Bíblia diz: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso nos ajuda a construir um entendimento, uma ideia maior, né? Na sequência aqui, a Bíblia nos mostra, né, a avaliação humana de um caminho bom, com o contraste de um Deus que examina as intenções. O verso, né, 2 diz: mas o Senhor sonda o espírito. Há uma diversidade de traduções. Na Almeida Revista Atualizada diz: o Senhor pesa o espírito. A NVI diz: o Senhor avalia o espírito. A Nova Versão Transformadora diz: o Senhor examina as intenções de cada um. Né? E a Nova Tradução na linguagem de hoje diz: o Senhor julga as intenções. Né? Tem uma outra tradução ainda que fala que o Senhor pesa os motivos. E aí, eu e você precisamos entender que quando falamos, né, dessa questão das intenções, isso nos remete a um pensamento importante. Errado não é somente o que, aquilo que fazemos. Muitas vezes é o como fazemos e muitas vezes é o porquê fazemos. Então, alguém pode fazer a coisa certa do jeito errado. Ele não está errando no quê? Ele está errando no como. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, verso 2, diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe Deus porque não ora.
Mas o verso seguinte, o 3, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, pedir é a coisa certa, mas se for feita do jeito errado, se a gente tropeçar no como, mesmo que não tropece no que, nós podemos não ter resultados. Mas há um elemento que eu diria que é o maior desafio, que é ainda mais refinado. Não é o que, não é o como, é o porquê nós fazemos. E isso tem a ver com as motivações, né? Então, as pessoas, às vezes, elas limitam a avaliação somente ao que, se isso é certo ou errado. Às vezes esquecem o como, alguns até avançam um pouquinho para o como, mas eu diria que depois de mais de 30 anos de pastorado, conversando com muita gente, depois de muito atendimento pastoral, discipulado, conversa, né, falando com alguém que pode dizer, já vi muita água passar debaixo da ponte, é muito pouco o volume de pessoas que sondam o porquê daquilo que nós queremos fazer, ou alcançar, ou conquistar, né? Então, outro dia alguém falou, pastor, é errado desejar pregar? Eu falei, se você quiser discutir o que você quer fazer pregar, não tem nada de errado. Se a gente for falar do como, vai depender da maneira como você passar a fazer. Mas a pergunta é o porquê. Porque uma coisa boa pode ter motivos errados, né? Alguém pode estar fazendo aquilo movido de orgulho, buscando reconhecimento, e não com o coração do serviço, né? E o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, de pessoas, ele diz assim, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então, se a gente for avaliar só o que é a pregação e dizer que está certo, então ninguém pode fazer isso do jeito errado ou pelo motivo errado. Essas coisas, ao longo dos anos, elas são parte de um filtro que a gente demora um pouquinho, a gente bate muita cabeça, a gente erra, tropeça para descobrir, e honestamente, era o tipo de coisa, falando agora aos mais novos, que eu gostaria de ter entendido mais cedo, que eu gostaria de ter aprendido depressa, né, que diz respeito, como falamos, ao porquê. Agora, o verso 3 de Provérbios 16, que é o nosso texto, né, inicial, ele diz, entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então, ele não está falando que seja errado planejar, embora a resposta certa venha do Senhor. Ele está nos dando um caminho para que aquilo que nós planejamos, de fato, possa se concretizar. Em algum momento, nós vamos ter que entender o que é essa entrega, né, das nossas obras. Então, em primeiro lugar, eu queria falar do que está no coração, que é a motivação, ou o que eu destaquei do verso 1, os planos do coração, né? Em segundo lugar, eu gostaria rapidinho de te fazer questionar se o coração ele é tão importante, determinante naquilo que fazemos, o que é que o influencia? E, em terceiro e último lugar, como podemos avaliar o coração, para descobrir não só o que está lá, os nossos porquês, né, mas garantir que a gente possa permitir que a influência correta aconteça. Então, dito isso, um dos textos que me marcaram desde a minha adolescência é Provérbios 4, 23, que diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Alguém disse, se você quiser macular um grande rio, você não precisa percorrer toda a extensão do leito do rio tentando sujar a água. É só ir na nascente, né? Se você contaminar a nascente, você contaminou o rio todo. E a Bíblia está dizendo que o nosso coração é algo semelhante. Diz sobre tudo que você tem que guardar, guarda-o, porque dele procedem as fontes da vida, né? Ou seja, se ali bagunçar, vai bagunçar o resto. Então, muitas vezes, até o que nós estamos fazendo, que outros podem classificar como correto, nós podemos estar errando nos motivos. E isso me faz lembrar de Atos capítulo 8. A Bíblia fala que o evangelho chega em Samaria, um grande volume de conversões, e um camarada, que era chamado de Simão, o mágico, a Bíblia diz que ele se converte. Ele foi batizado, ele está acompanhando o ministério de Filipe, os sinais, milagres de perto. Daqui a pouco os apóstolos chegam de Jerusalém, orando, impondo mãos, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E você vê o tal do Simão, agora convertido, querendo, né, se mover da mesma forma que os apóstolos. Mas ele externa o seu anseio com a seguinte fala, né, o verso 18 de Atos 8, diz, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, vou ler até o 23, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro
seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério. Agora veja o motivo, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal, ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Né? O que os apóstolos estavam fazendo não era correto? Lindo, maravilhoso. O povo sai de Jerusalém, vai para Samaria servir aquela nova igreja recém-formada, né? Começa a reunião de avivamento, impondo mãos, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E algumas pessoas acham que o único erro de Simão foi oferecer dinheiro. Gente, ele era um novo convertido, não tinha feito escola bíblica, né? Não entendia essa dinâmica de como as coisas funcionam. Né? Embora Pedro tenha falado a respeito da atitude do dinheiro, ele mostra que ele só tratou daquilo, né, como se fosse qualquer oportunidade em outro lugar de ser aquilo que ele era antes da conversão, um grande vulto. Antes ele era o cara que estava debaixo dos holofotes. Agora ele perdeu o cenário. Filipe roubou a cena, agora os apóstolos roubaram a cena e ele quer voltar a brilhar. Ou seja, o coração dele não era de servir aquelas pessoas, era de usar aquilo tudo para que ele pudesse ter projeção e reconhecimento. Ou seja, se a gente fosse só avaliar o pedido dele, quero ser usado por Deus como vocês são, a maioria de nós diria, nobre. Mas Pedro, pelo Espírito de Deus, diz, o seu coração não é correto diante de Deus. Motivações. Né? E nós precisamos descobrir o que é que está no coração. Então, a gente tem uma pessoa que está convertida, mas que ainda mostra um padrão de funcionamento da sua alma, das suas emoções, da maneira de pensar, ligado aos velhos valores, que ainda não foi refinado, renovado pela palavra de Deus e que precisa de ajuste. Por outro lado, a Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Abimeleque. Abraão tinha feito um trato com Sara, sua esposa, que também era sua meia-irmã. Antes da lei de Moisés, não havia nenhuma restrição da parte de Deus que proibisse esse tipo de casamento. Então, Abraão decide usar uma meia-verdade, que eu prefiro chamar de meia-mentira. Né? Diz para ela, olha, onde a gente chegar, se minha vida estiver em risco, eu vou dizer que você é minha irmã, em vez da minha esposa, para que ninguém me mate por causa de você, querendo ficar contigo. E a Bíblia diz que Abraão, isso está em Gênesis 20, do verso 1 a 7, ele sai, vai para a terra do Negueb, acaba morando em Gerar, e ali Abimeleque o conhece. E quando vê Sara e acha bonita e tem a informação de que é sua irmã, ele manda buscá-la e diz, quero tomá-la como esposa. E Sara foi levada para a casa de Abimeleque. À noite, a Bíblia diz que Deus aparece em sonhos a Abimeleque e diz para ele, você vai ser castigado com morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. O texto diz assim, ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Argumentou bem. E a Bíblia diz, Deus respondeu-lhe em sonho, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que ela tem. O curioso é que nós vemos um Simão querendo fazer, entre aspas, a coisa certa, com intenção errada. E foi barrado por Deus, porque não é a maneira correta de entrar no ministério. Mas aqui nós vemos um Abimeleque que está perto de fazer a coisa errada, mas com intenção e motivo correto, baseado em informações que foram enganosas, mas ele agiu com sinceridade. E Deus interfere e diz, estou te impedindo de pecar, porque você, no intento do seu coração, queria fazer o que era correto. Gente, nós precisamos entender o peso que isso tem, para nos dar acesso àquilo que o Senhor disponibiliza, para nos guardar, né, do mal e do erro, e isso é algo importante. Mas a pergunta é, o que influencia o coração? É lógico que nós somos responsáveis, temos poder de decisão. Né? Todo culto, por exemplo, quando contribuímos, acho que um dos versículos mais citados em hora de oferta é 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A gente propõe no coração, é nossa decisão. Né? Agora a Bíblia diz, não tem que ser forçado, não tem que ser constrangido, não tem que ser por causa de necessidade, seja sua ou, né, do reino de Deus. Mas, se por um lado a mesma Bíblia diz que eu decido no coração, ela diz em Atos 5, né, que
o homem pode ser influenciado no seu coração, que é o lugar das suas escolhas, aquele manancial que a gente tem que guardar sobre tudo, né? A Bíblia fala do Espírito Santo movendo Ananias para fazer uma oferta, e depois você vê Pedro perguntando para ele, por que Satanás entrou no seu coração? Para levar você a mentir, é o Espírito Santo que te moveu a isso, né? E Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta, não me diga que isso não é importante, que isso não tem valor. Então, tanto o reino de Deus como o reino das trevas, eles querem exercer influência sobre o coração do homem. Agora, exercer influência não é necessariamente trabalhar de uma maneira irresistível. Nem Deus vai arrastar eu e você para o bem, nem o diabo vai arrastar eu e você para o mal. Mas ele vai tentar influenciar o lugar da escolha, o íntimo do coração. E aí, eu e você estamos diante de um grande, né, desafio. Né? Por quê? Deus pode tentar nos influenciar positivamente. O livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento, diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração, porque o apelo de Deus não é irresistível, assim como do diabo também, nós podemos resisti-lo. Mas se nós não tivermos essa capacidade, aqui eu termino, né, de avaliar o coração, né, a pergunta é, quem está nos influenciando? Muitas vezes nós podemos achar que são só os nossos planos. E nós podemos estar debaixo de boa ou má influência. Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Né? Então, se as nossas motivações elas se mesclam, né? E a gente tem uma capacidade, né, absurda, né? Eu fico pensando assim na malandragem interior com a qual eu e você já nascemos. A gente fica olhando para as crianças, né? E pode ser aquelas que a gente ama, né? Posso colocar aqui os nossos netos. A habilidade de manipulação já está lá, gente, desde cedo. Né? É uma coisa assim impressionante. Meus filhos disseram que aprenderam desde cedo, eu acho que a Alice foi mais influenciada pelo Israel, que descobriu primeiro, o tal do fator fofura. Né? E dizia, papai, tem coisa na escola com as professoras que a gente consegue usando o fator fofura. Né? Porque descobriu que no comportamento dela se sorrisse, a maneira como comportava, né? E você começa a perceber assim, que poder de manipulação é esse. Mas muitas vezes a gente tem a capacidade de mentir, inclusive para nós mesmos, o porquê nós estamos fazendo. E a Bíblia fala disso. Só que o texto que nós lemos de Provérbios 16 diz que Deus sonda os corações. Então, se eu e você temos dificuldade de sondar, né? Mas sabemos, e aliás, no mesmo texto de Jeremias 17, depois que falar que o coração é enganoso, no verso 10, a Bíblia diz, eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Né? Em Jeremias 11:20, Deus também diz, Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, e Deus não mudou. Em Apocalipse 2:23, Jesus diz, eu sou aquele que sonda mente e corações. Então, existe algo que é minha e sua responsabilidade, costumamos fazer na ceia, algo que ainda teremos na reunião de hoje. Nós chamamos de autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Mas o autoexame, embora seja uma prática importante, necessária e nossa responsabilidade, ele sozinho não é garantido. A gente precisa, além do autoexame, aprender a praticar o que eu gosto de, num trocadilho, chamar de o exame do alto. Né? Isso, eu creio que se resume bastante no Salmo 139, 23 e 24. Né? O salmista termina esse salmo belo, lindíssimo, dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando o texto bíblico diz, nós lemos isso em Provérbios 16:3, entrega ao Senhor as tuas obras, isso não significa apenas transferir para Deus. Senhor, essa é a minha listinha de realizações para o ano 2026, por favor, faça e faça direito. Né? O texto diz, entrega ao Senhor as tuas obras e o que você tem planejado se realizará. Entregar ao Senhor as nossas obras, né, significa dizer, isso aqui é o que eu planejei, isso aqui eu acho que é bom. E eu estou sujeitando e submetendo ao Senhor. Estou colocando nas suas mãos. A resposta final vem dos lábios do Senhor. Né? Em outras palavras, Tiago diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Eu fico impressionado com a quantidade de crentes,
que simplesmente fazem planos sem consultar a Deus. Eu lembro de uma ocasião que meu filho mencionou um pregador que ele ouviu. E diante da igreja ele perguntou: se um advogado recebe uma proposta de trabalho para trabalhar em outra cidade, ganhando o dobro ou o triplo do salário, vocês acham que ele deveria aceitar? Todo mundo amém? E foi fazendo perguntas sobre várias profissões. Aí no final ele perguntou: e se eu, pastor de vocês, receber uma proposta para pastorear outra igreja pelo dobro do salário, eu deveria ir? E todo mundo ficou quieto, como quem diz: o senhor tinha que ver se é o que Deus quer. Ele falou assim: eu trabalho no ministério e vocês deveriam ministrar no trabalho de vocês. Todos nós temos um plano de Deus. E a Bíblia diz: você não pode simplesmente decidir sem considerar o que Deus quer. E muitas vezes nós não estamos indo a Deus e dizer: Senhor, isso aqui parece a ideia mais maravilhosa, mas pode ser que eu não veja a armadilha das motivações do meu coração. Ou pode ser que eu não esteja alinhado com um plano do Senhor, com o seu entendimento e com o seu propósito. E eu tenho percebido que se a gente conseguir acertar nessa área, não só o que, não só o como, né? Eu diria que determinadas realizações ainda podem ter um time profético, que é o quando, mas se nós conseguimos acertar no porquê, realmente entregando a Deus. O que é entregar a Deus? Não é você fazer aquela oração: se Deus quiser e Ele há de querer. Um dia eu ouvi alguém testemunhando que ouviu a pessoa orar desse jeito. Não, mas se Deus quiser e Ele há de querer, porque tipo, eu quero que Ele queira, né? O Senhor Jesus dobra os joelhos no Getsêmani e diz: Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E diz: o que eu quero é isso, se possível passa de mim esse cálice, mas eu não estou aqui para defender só o que é do meu interesse. Seja feita a sua vontade. De joelhos, uma figura extraordinária de rendição. Eu gosto, dependendo do assunto que eu vou orar, eu gosto de ir para o joelho para poder externar um sentimento íntimo de rendição. Dizer: eu estou sujeitando ao Senhor. A palavra final vem do Senhor, né? E muitas vezes não é nem só o sim nem o não. Traz à tona, né? Isso vem de fato do Senhor. Eu estou querendo isso para honrar o Senhor, ou tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo? Se a gente conseguir ajustar esse elemento, eu tenho certeza que nós vamos deixar de falhar e tropeçar em muita coisa aparentemente boa, mas que poderia nos tirar do plano e do propósito de Deus. E eu gostaria que isso pudesse te ajudar não só a começar bem o seu planejamento de 2026, mas que pudesse ser algo que você adote como um estilo de vida, né? Porque são princípios que devem nortear toda a nossa caminhada, né? Então, eu quero deixar esse conselho pastoral para cada um de vocês, e acredito, né, de uma forma especial para nós, esse grupo aqui hoje reunido, né? Eu creio que Deus está tentando chamar muito a nossa atenção, para que a gente esteja nesse lugar de sondar os porquês. Pai, somos gratos pela Tua palavra e pedimos que aquilo que o Senhor começou não termine ao final dessa reunião. Nós oramos que não apenas o entendimento, mas a capacidade de aplicação prática continue, nos acompanhe depois dessa reunião, e que isso possa nos guiar não apenas ao longo de um novo ano que se inicia, mas ao longo de toda a nossa existência. Que o nosso coração, embora fazendo planos, sempre entregue ao Senhor as suas obras, e que a resposta venha dos lábios do Senhor. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.